Live CNN de volta, 10 horas e 39 minutinhos. Vamos direto para Brasília, porque o ministro da Previdência Social, Vonei Queiroz, vai ser ouvido em instantes nessa audiência no Senado sobre as fraudes no INSS. A gente está acompanhando, portanto, imagens, né? Vonei foi convidado pelos membros do colegiado a prestar esclarecimentos sobre o esquema de fraudes e desvios de aposentados do INSS. Está ali, no canto esquerdo da sua imagem, o ministro. Vamos ouvir um pouquinho da abertura aí dessa comissão. Na sequência, só para mim saber que horas que eu estou inscrito aí. Olha, a ordem, você quer saber a ordem, né? O senhor é o quarto, Obrigado. Em relação ao tempo, é um pouco imprevisível, mas o senhor é o quarto. Pois é, o ministro Vonei Queiroz vai ser cobrado a explicar quais ações serão adotadas pelo Ministério justamente para combater, monitorar ilegalidades nos benefícios. E a gente relembra, né? Há pouco menos de 2 semanas no cargo, o ministro da Previdência assumiu a pasta em meio a essa turbulência. Eu já tenho a Isabel Mega aqui com a gente. Boa, vamos conversar com a Isabel justamente para entender o que esperar dessa comissão, não é, Isabel, do Senado, que está ouvindo neste momento o ministro Vonei Queiroz. Não, o Vonei Queiroz deve fazer uma breve explicação, se colocando à disposição dos parlamentares antes de fato começar a fase das perguntas. Ali na primeira fileira já havia alguns senadores que são peças-chave para a gente entender como é que vai ser o comportamento, as estratégias, tanto do lado do governo quanto do lado da oposição em relação a essa primeira fala de Vonei Queiroz ao Congresso Nacional, agora como ministro da Previdência no lugar de Carlos Lupe. A gente tem um áudio aqui, acho que agora dá para ouvir um trechinho, Renan. Eu iniciei na política muito jovem, sempre fui apaixonado pela política, fui vereador da minha cidade, em Caruaru, aos 19 anos de idade. E aos 21 anos eu já fui honrosamente... Bom, não temos o áudio por enquanto, Renan. Deixa eu ir trazendo então um pouco da minha percepção sobre essa primeira fila que eu falava com vocês. Tá ali o senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. Temos o senador Sérgio Moro, que foi um dos que protocolou esse pedido para que Vonei Queiroz fosse até o plenário da Comissão de Transparência para prestar esses esclarecimentos. E ele tem se colocado à total disposição. Agora, o que a gente observa de estratégia? É importante pensar também que esses senadores que estão nessa comissão, a maior parte deles, mais da metade, apoia a criação da CPMI e do INSS. Então, a gente vai ter uma espécie de teste também sobre qual é o discurso dos parlamentares de pressão em relação a esse escândalo das fraudes do INSS. Qual é a linha de atuação também do governo? O que a gente observa já nos bastidores, Renan? Uma percepção dos governistas de que essa CPMI vai se tornando inevitável. Davi Alcolumbre, voltando às atividades em Brasília, deve se reunir com os parlamentares da oposição. A oposição, já observando essa tática da base governista, tem atuado para aumentar o número de assinaturas. E esse número vai aumentando aos pouquinhos. Agora há pouco estava falando com algumas fontes da oposição, já me resumiram o seguinte, somente hoje mais 2 senadores e 6 deputados também assinaram esse pedido da CPMI. Por que eu estou falando de CPMI? Porque, de fato, é hoje uma das principais apostas de pressão em torno do governo Lula. E a pressão recai justamente sobre o Vonei Queiroz, porque ele era o secretário executivo do Ministério da Previdência nesses últimos anos, sob a chancela do ministro Carlos Lupe. O que a oposição afirma? Ele estava lá o tempo todo. Se a gente falou de omissão de Lupe, a gente pode falar o mesmo de omissão do Vonei Queiroz agora como ministro. Renan? E a gente acompanha ali o senador Sérgio Moro, enfim, é um dia realmente para a gente ficar bastante atento, principalmente nas respostas do ministro agora, ministro da Previdência, e sobretudo nos questionamentos, não é, Isabel? A gente sabe muito bem que diante das falas, né, a gente pode ter aí alguns indícios e até mesmo para a criação dessa CPMI. Antes de eu conversar mais uma vez com a Isabel, vamos ouvir o ministro da Previdência falando, abrindo os trabalhos dessa comissão. A hierarquia, manter os atributos que são importantes para que nós possamos fazer do Parlamento, que eu sei que é o desejo de Vossas Excelências, um lugar
onde o povo brasileiro se sinta representado e escolha suas melhores decisões. Então, respeito o parlamento porque eu sou um homem egresso do parlamento. Minha trajetória toda foi no parlamento, foi como vereador e como deputado federal que eu fiz minha trajetória política, portanto, sempre e em todos os momentos, em todas as disputas, pelo único partido, o PDT, que está um pouco fora de moda hoje em dia, mas é o partido da minha vida, foi o partido que me fez entrar na política, foi o partido que me manteve até hoje, então o PDT é o meu único partido. E quero, por fim, antes de iniciar a exposição, me colocar à disposição, dizer que a minha presença aqui, logo quando soube que estava sendo convidado pelo senador Irã, foi de pronto atender o convite, porque entendo ser importante esse tipo de participação. E eu que estive no lugar de Vossas Excelências tantas vezes, no plenário da comissão, inquirindo, perguntando, questionando, sei da importância que tem para a sociedade, não somente para nós que estamos aqui hoje, mas pelos aqueles que nos escutam, que nos assistem pela TV Senado, pelas outras TVs, pelos portais de internet que hoje cobrem essa audiência, pela importância que o assunto se reveste. Portanto, é uma honra poder estar aqui. Recuperei o meu brochinho aqui, que eu comecei a usar no meu primeiro mandato, aqui em 1995, em homenagem a Vossa Excelência. Dito isso, eu gostaria de iniciar a apresentação sobre um caso que indignou o Brasil, indignou a mim mesmo. Está aí para vocês o ministro Voney Queiroz na comissão do Senado, ministro da Previdência. Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito desse assunto e, claro, acompanhando os desdobramentos, né? O que será questionado, qual será a repercussão da fala do ministro da Previdência, tão importante, um assunto que a gente está muito atento. Portanto, a comissão do Senado iniciando agora, 10 horas e 46 minutinhos.